Olá, sexto ano! Hoje estou aqui para apresentar o caderno 6 e falar brevemente sobre o Império Romano, ou ainda sobre a Antiguidade Clássica, ou seja, Roma, essa civilização que causa grande fascínio até os dias atuais, seja porque falamos uma língua, que é a língua portuguesa, filha do latim, que era a língua falada em Roma, ou ainda pelo Código do Direito, que é herdado do mundo romano. Pois bem, as origens de Roma são duas. Existe uma origem histórica, onde Roma teria sido fundada por pastores latinos, que ali na Península Itálica, eles aproximadamente 2.731 anos atrás, encontraram a região ideal para a criação de animais, para atividades pastoris e também para a agricultura de subsistência. Ali se estabeleceram aproximadamente 3 povos. Por essa história assim não ter um atrativo maior, foi criada também uma origem mitológica, como vocês bem sabem, a diferença entre a história real e a mitologia, a ficção, a literatura. A mitologia nos aponta a história da loba Capitolina, onde os irmãos Rômulo e Remo, filhos da sacerdotisa Réia, ao terem nascido, teriam sido lançados num cesto no Rio Tibre, nas correntezas do Rio Tibre, e ali eles teriam sido recolhidos e sido criados e amamentados por uma loba, a loba Capitolina. Mais tarde, aos 8 anos, eles foram encontrados por um pastor de ovelhas e aí eles foram criados e educados até a idade adulta, onde entraram em divergência e o Rômulo teria assassinado Remo e criado o Império Romano. Essas são as duas versões para a criação de Roma, uma real e uma mitológica. Politicamente, Roma passa por alguns períodos, sendo o primeiro período a República. República quer dizer coisa pública, coisa de todos, e isso vem até os nossos dias. Afinal, nosso país, Brasil, é uma república federativa, onde todos nós temos a participação através do direito do voto. E no caso da Roma antiga, essa república teve a durabilidade de aproximadamente 500 anos, onde houve uma grande extensão e expansão através do mar Mediterrâneo. E ao final desse período da República, optou-se pelo Império, onde aí há uma sucessão de imperadores famosos, Calígula, Nero, Júlio César, entre outras personalidades, onde Roma ainda ganhou uma expansão maior, que foi além da Europa, Ásia, África. Tá? O interessante disso tudo e que tem bastante atenção, né, nos livros de história, e que também é tema de filme Gladiador, Espartacus, é a história dos gladiadores, onde havia o Coliseu, e até porque a população não tinha assim as condições ideais de sobrevivência, então o imperador organizava esses espetáculos, onde homens enfrentavam homens, ou ainda enfrentavam feras, e esses duelos geralmente terminavam com a morte do mais fraco ou de quem perdesse a luta, e quem escolhia, quem decidia isso era a plateia, com gestos de sim, vivo, não, desfere-se o golpe final. E por que essas pessoas iam até o Coliseu? Primeiramente porque elas não tinham emprego, e segundo porque era garantia de que elas teriam um dia de diversão, de alimento e de bebida gratuita, e também por isso elas não se revoltariam contra o imperador, ele se manteria no poder e a população manteria-se numa aparente tranquilidade. Terminado o dia, elas voltavam para suas casas e no outro dia tinham um espetáculo novamente. Frisando que Roma chegou a ser o maior império da antiguidade, com mais de 1 milhão de habitantes,
numa desordem extrema, onde não havia forças policiais. Quem quisesse ter segurança teria que contratar o seu escravo particular. E até acharam que Roma seria um império que duraria para sempre, até os dias atuais, o que não aconteceu, porque acaba que povos vizinhos, que são os povos bárbaros, que viviam ali mais a oeste, como por exemplo os saxões, os visigodos, os ostrogodos, os alamanos, entre outros. Eles desejavam ter aquele estilo de vida, aquela diversão, aquilo que acontecia dentro do Império Romano e que não era permitido a eles por serem considerados estrangeiros. Então, bárbaro para o romano era o que não era o romano, o que não nascia em Roma. E aí, devido a essa circunstância, Roma acaba por ter o seu fim, mas isso já vai ser o assunto do nosso próximo caderno, que é o caderno 7, e eu voltarei aqui para explicar tudo sobre o fim do Império Romano e conversar mais sobre algumas dicas, sobre alguns assuntos históricos, estando à disposição de vocês. Beijo no coração, até mais!